Olá! Quando a gente começa um trabalho, uma explanação, um trabalho universitário, um TCC, um trabalho mestrado, doutorado, a gente tem que ter um norte. Ou seja, um foco. E aí eu diria, a emoção que toca essa ação. E eu, como estou prometendo a mim mesma, inclusive, como disse já no outro meu filme, um live tímido até, mas eu tenho um norte sim, mas ele está embasado em grandes questões, ou seja, grandes para mim, quem sabe para vocês. E aí nessa organização desorganizada, entre aspas, eu vou começar pegando algumas questões que vou deixar assim soltas no ar para vocês pensarem depois na outra história, no outro live ou no outro filminho que eu faço pelo Instagram. Eu vou desenvolvendo um por um. Por quê? Há muita inspiração, há muitas mulheres que me inspiraram, há muitas histórias que me inspiraram, heroínas, não heroínas, não sei, mas enfim, muita coisa a se falar. Como eu falei, vou começar por alguma coisa assim, lá dos tempos tão de trás da nossa história. Tenho aqui alguns pedaços, diria, alguns trechos do que eu andei observando, que é como eu disse, me deram essa inspiração. E aí eu li alguma coisa assim, para começo, para vocês pensarem, homens e mulheres. Na aurora da humanidade, não podemos falar na existência de desigualdades entre o homem e a mulher. Naquele tempo não existiam povos, nem estados separados. Os seres humanos viviam em pequenos grupos, hordas, e depois em famílias e tribos. Os seres humanos tinham que se manter agregados, solidários entre si para sobreviver e se defender dos animais ferozes e das intempéries. Quem se marginalizava perecia. Logo, não havia uma superioridade cultural entre homens e mulheres. Se bem que não é essa desigualdade que eu quero falar, ou uma rivalidade, ou quero fomentar uma briga, ou qualquer coisa, eu quero falar da história da mulher. Enfatizo bem, mas acho que fui lá para um tempo arcaico, mais antigo, só para dizer como é que as nossas sociedades se formavam ou eram formadas. Depois disso, eu acredito ir dando uma pulada. Eu vou para um trecho de um livro, que na verdade é o prefácio. Nós estamos agora nos tempos atuais. De um livro que eu procurei outro dia, achei muito interessante, devo ler o prefácio só para vocês também pensarem. E assim depois darei continuidade, evidentemente. Estou jogando as questões. O mito da beleza é um fascinante manifesto político de liberação do corpo humano. A escritora, que está baseada em inúmeras pesquisas, ela apresenta questões cruciais para as mulheres. Como podemos ser livres se somos prisioneiras de um ideal do corpo perfeito? Como poderemos ser felizes se estamos permanentemente exaustas, inseguras e insatisfeitas com o nosso corpo? Tão atual isso. Como podemos ter prazer se mutilamos e nos sacrificamos para ter um corpo magro, jovem e sexy? Aí eu fui para um filósofo, qual eu admiro demais, me baseei na minha
nos meus atendimentos, nessa filosofia. E veja que coisa que ele diz, e acho que ainda vale. Geralmente, a beleza da mulher, o pudor da mulher aumenta com sua beleza. Veja que coisa. Por amor, as mulheres se transformam naquilo que não são, que são na mente dos homens, por quem são. Vou repetir. Por amor, as mulheres se transformam naquilo que são na mente dos homens, por quem são amadas. E para terminar, por hoje, estou jogando um monte de questões para a gente ficar pensando, repito. Algo que eu ouvi, achei muito interessante. Falando lá, voltando, indo e voltando, Sofos, primeira mulher a ensinar, era uma educadora na Grécia. Então, as figuras femininas, naquele tempo, elas lutavam junto com os homens, eram políticas. Então, nós temos que reconstruir essa história da mulher, que na antiguidade e com os homens protagonizavam vários papéis. E aí, com o decorrer, o que terá acontecido? Quando a gente vai, por exemplo, a museus, ou vê em figuras de história, a gente vê muitos homens e mulheres combatendo juntos por um ideal, por uma ideia, por uma luta. A gente vê aquelas figuras de bronze ou outros materiais. É interessante, lutando juntos. Depois, por conta desse andar da vida, da história, dos movimentos, a gente começou a ter a sociedade agrícola, né, ou feudalismo, onde os homens e mulheres trabalhavam juntos na cultura, no cultivo. E o homem, uma frase tão interessante, dizia ou sentia ou buscou esse caminho. A terra é minha, preciso de uma mulher para guardar a terra. Então, os corpos das mulheres, ou a sua figura, começou a se privatizar, a se fechar, a ficar em sua casa. E agora, com esse corpo confinado, estamos vivendo um confinamento por conta de uma doença. Mas como é que esta mulher está se sentindo? Ok? Beijão a todas.